Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, quarto volume, segundo capítulo, Londres, um sonho realizado. O jornal Daily Sketch noticiou: os Krishnas jantam nos terrenos da casa de John e Yoko. John Lennon. Uma fotografia mostrava os devotos sentados ao ar livre tomando praçada. O artigo dizia: é hora do almoço no Tittenhurst Park, suntuoso lar de John Lennon e Yoko Ono. E alguns dos hóspedes da casa dos Lennons tomam seus lugares ao sol de ontem. Os comensais são seguidores do Swami indiano, sua divina graça Bhai Charan Bhaktivedanta. Eles adotaram os costumes do Oriente, desde suas roupas e cabeças raspadas até o curry indiano que comem com seus dedos. Isso tudo destoa um tanto do estilo de um local como o Tittenhurst Park, que custou a John 150 mil libras e abrange 24 hectares da exclusivíssima Sunninghill, próximo à pista de corridas de Royal Ascot. Prabhupada e seu pessoal, e John, Yoko e os seus, faziam uma combinação estranha. 2 dias após a chegada de Prabhupada a Tittenhurst, John e Yoko voaram ao Canadá para se apresentarem no Plastic Ono Band, no Rock and Roll Revival de Toronto. Em outubro, John e Yoko gravaram o Wedding Album e começaram a trabalhar num filme, Rock and Roll Circus. E John gravara Cold Turkey. Embora geralmente John fosse tímido, os devotos que trabalhavam na casa principal acharam-no franco e generoso com suas posses. Ele convidou os devotos a ficarem permanentemente em Tittenhurst e cultivarem a terra. Tudo que ele tivesse, dizia ele, compartilharia com eles. Um dia Yoko perguntou a Yamuna se um casal de devotos poderia figurar por ela e John num palco de teatro de Londres. Anteriormente, ela e John haviam aparecido lá trajando apenas um saco de serapilheira e se esperava que fizessem outra apresentação, mas Yoko achou que talvez um casal de devotos pudessem substituí-los. A multidão, dizia ela, talvez nunca percebesse a diferença, e mesmo que isso acontecesse, seria um golpe de publicidade cômica para os devotos. Recusando-se polidamente, Yamuna explicou por que os devotos jamais poderiam fazer tal coisa. Ao contar isso a Prabhupada, ele mostrou-se inflexível. Nenhum de seus discípulos iria. Por dias após isso, ele condenou essa sensualidade. John convidou Prabhupada à mansão para ouvir sua recente gravação de Cold Turkey. Embora tal canção fosse de pouco interesse para Prabhupada, caprichosamente John queria que ele a ouvisse. Aproveitando a oportunidade para pregar ao grande homem do mundo, Prabhupada foi. Dentro da sala de estar principal de John, Prabhupada sentou-se na poltrona em frente à lareira. A fita estava pronta no grande aparelho de 16 faixas que a gravara, e enquanto Prabhupada mantinha-se sentado pacientemente, John começou a acionar os controles.
mas o aparelho não tocava. John pôs-se a praguejar entre os dentes, girando alavancas e apertando botões. Embora apenas Purushotama houvesse acompanhado Prabhupada, 2 outros devotos esconderam-se do lado de fora, por baixo da janela, ouvindo. Ao espiarem para dentro e verem John às voltas com o aparelho, puseram-se a rir furtivamente nas sombras. Ah, disse Prabhupada, então sua máquina não está funcionando? Bem, não se preocupe. Também gravamos um pouco e gostaríamos de tocar essa música para o seu prazer. John se resignou a ouvir a canção de Prabhupada e Prabhupada foi salvo do Cold Turkey. Prabhupada ficou por pouco tempo. Ao sair, viu na parede fotos emolduradas de tamanho real de John e Yoko nus. Ele também vislumbrou silhuetas em preto e branco de um homem e uma mulher em diversas posições de ato sexual. Ao voltar a seu quarto, comentou: não é bom que continuemos aqui. Pediu a Mukunda que lhe encontrassem um apartamento em Londres. As reformas do Bury Place ainda estavam incompletas. E Prabhupada disse que preferiria ficar na cidade de modo que pudesse supervisionar a obra. O cenário natural de Tittenhurst era agradável, mas o modo de vida dos anfitriões de Prabhupada e o dele eram incompatíveis. Certo dia, John e Yoko, vestidos de negro, vieram visitar Prabhupada. Reconhecendo-o como um grande yogi dotado de poderes místicos, pediram-lhe que ele se valesse de seus poderes para conseguir com Krishna que eles novamente se unissem após a morte. Prabhupada ficou desapontado. Minha ocupação não é essa, disse ele. Krishna otorgar-lhes a vida e a retira sob a forma da morte. É impossível que vocês venham a unir-se após a morte. Ao voltarem ao lar, de volta ao Supremo, poderão unir-se a Krishna. Mas marido e mulher, isso não passa de um relacionamento mundano. Ele se acaba com o corpo por ocasião da morte. Vocês não podem assumir esse tipo de relacionamento novamente após a morte. Numa das extremidades da quinta morava um pedreiro com sua esposa, numa pequena casa georgiana abandonada. Contratado por John para construir um estúdio de gravação na propriedade, foi só recentemente que o pedreiro mudara-se para Tittenhurst. Um homem forte, atarracado, ele nunca falava com os devotos, até que um dia perguntou a vários deles se acreditavam em fantasmas. Oh, sim, disse Kula Shekara. Prabhupada diz que fantasmas existem. Não creio, disse o pedreiro. Minha esposa está tendo sonhos, mas não creio em fantasmas. A esposa do pedreiro revelou que tanto ela quanto seu esposo andavam ouvindo algo à noite. Na noite passada, eles foram correndo à casa de John Lennon, aterrorizados, reclamando de certos ruídos. Barulho de correntes entrechocando-se, saltos de sapato batendo no chão e ruídos de algo parecido com um corpo sendo arrastado pelo chão. O pedreiro vira sua esposa ser violentamente sacudida pelos ombros, embora ninguém mais estivesse lá. Quando os devotos contaram isso a Prabhupada, ele disse: diga a John Lennon que, se ele quiser, podemos afugentar esses fantasmas. Mukunda transmitiu a mensagem, mas John já havia convidado um amigo seu, praticante de magia branca, para vir exorcizar o fantasma. O feiticeiro visitou a cabana do pedreiro e alguns devotos seguiram-no de perto. Sobre a lareira da sala principal,
ele encontrara uma gravura de uma pessoa com um fantasma saindo de sua testa. E na parede oposta, inscrições rúnicas sobre a madeira de mogno. Estes são antigos caracteres rúnicos de bruxaria, disse o feiticeiro balançando a cabeça. Nada posso fazer aqui. Quando John pediu que os devotos tentassem seu método, Prabhupada orientou-os. Eles deveriam borrifar nos umbrais das portas da cabana do pedreiro água oferecida a Krishna, estoar búzios, então fazer kirtana. Um grupo de devotos dirigiu-se à cabana e Kulashekara liderou o kirtana. Após meia hora de canto, Kulashekara sentiu um grande alívio de pressão dentro do quarto e o kirtana ficou estático. Os devotos voltaram às suas ocupações, garantindo a John que os fantasmas não voltariam, e o pedreiro e sua esposa voltaram a morar na casa. Na manhã seguinte, Prabhupada passou pela velha casa durante sua caminhada. Então, como vai o fantasma? Perguntou ele. Nenhuma notícia, Prabhupada, replicou Kulashekara. Na manhã seguinte, Prabhupada perguntou de novo, como vai o fantasma? Eles gostariam de tê-lo de volta? Anos atrás, na Índia, disse Prabhupada, quando ele geria seu negócio farmacêutico, detectara fantasma no prédio à noite. O que o senhor fez? Perguntou um dos devotos. Simplesmente cantei Hare Krishna e os fantasmas foram embora. Então Prabhupada arregalou os olhos e gesticulou com ambas as mãos, imitando os aterrorizados trabalhadores da fábrica que vieram correndo até ele. Babaji, Babaji, há fantasmas, há fantasmas. Os devotos riram. Realmente, disse Prabhupada, existem muitos fantasmas aqui, especialmente por perto das áreas do estábulo. Eles estão apegados a esse lugar, mas não os perturbarão se vocês simplesmente cantarem Hare Krishna. Prabhupada estava ansioso por deixar Tittenhurst, e pelo final de outubro, alguns dos devotos mudaram-se para o Bury Place. Prabhupada não tinha nada mais a fazer em Tittenhurst. O Sr. Lennon era uma pessoa influente que parecera interessada em Krishna, mas agora não havia razão por que Prabhupada ficasse na quinta. Yoko e seu ex-esposo Dan, agora empresário de John, também andavam pressionando John para se desfazer dos devotos. Dan reclamava que os devotos estavam tentando tomar conta do lugar. Os devotos, por outro lado, reclamavam a John que Dan e Yoko não os estavam representando convenientemente. Em um lado estava Dan e Yoko e no outro os devotos. John estava no meio, ele precisava fazer sua escolha. John disse a Mukunda que, quanto a ele se dava muito bem com os devotos, mas as pessoas que o rodeavam estavam tendo dificuldades. Ele daria aos devotos mais 2 semanas para que se mudassem para seu novo templo na cidade. Os devotos já estavam em vias de mudarem-se para Bury Place, e Mukunda encontraram um apartamento para Prabhupada a um curto percurso de carro até o templo. Em poucos dias tudo estaria pronto para Prabhupada mudar-se. No dia em que Prabhupada partiu de Tittenhurst, parou ao lado do carro e disse, quero primeiro dizer adeus a alguns amigos. Então deu uma última caminhada pelo terreno, dando cuidadosa atenção às árvores, às vezes tocando suas folhas, exatamente como em suas caminhadas matinais. Então partiu. No dia seguinte, uma severa tempestade devastou a quinta de Tittenhurst, quebrando janelas e arrancando árvores pela raiz.
3 de novembro de 1969. Prabhupada mudou-se para seu apartamento mobilado na rua Baker, a uma distância do templo de Burr Place, que, de carro, seria coberta em 10 minutos. Após 2 meses em Londres, estava ansioso por ver seu templo aberto. E Shyamasundara trabalhava arduamente, embora progredisse com lentidão. Shyamasundara tinha um conceito artístico para o interior do templo, tirado de fotografias que vira que mostravam as cavernas de Ajanta ou os templos do sul da Índia, com paredes e tetos de pedra esculpida. Ele tinha em mente produzir um efeito semelhante usando o pau-brasil da Califórnia, que ele e Mukunda haviam despachado para a Inglaterra há um ano. Ao ouvir sobre os planos pela primeira vez, Prabhupada havia perguntado: por que fazê-lo tão artístico? Mas Shyamasundara estava com a ideia tão fixa que Prabhupada fez a concessão. O teto, parcialmente terminado, não se podia mais retroceder. Shyamasundara entregava-se ao trabalho dia e noite, e ainda assim, cada dia o esboço do templo parecia ficar mais elaborado, com as paredes e os assoalhos formados de pau-brasil sólido, e o teto revestido de arcos de pau-brasil. Shyamasundara tomava grande cuidado em ver que cada peça se encaixasse exatamente no lugar. E enquanto Shyamasundara progredia palmo a palmo, os devotos caçoavam, dizendo que a sala parecia um barco de cabeça para baixo. Mas Prabhupada o encorajava, dizendo-lhe que estava muito belo. Prabhupada frequentemente permitia que seus discípulos trabalhassem como quisessem. Ele argumentava que eles estavam levantando dinheiro e podiam gastá-lo ao serviço a Krishna como lhes aprovesse. Ele também se preocupava com interferir em cada detalhe do serviço de um devoto, especialmente quando esse discípulo era resoluto e não tinha ideias prejudiciais ou obstrutivas. Todos os discípulos de Prabhupada estavam em última instância sob sua decisão absoluta, mas ele costumava ser indulgente, 80% indulgente, dizia ele às vezes. Shyamasundara particularmente aumentava a sua lista de grandes projetos. Organizara o Mantra Rock Dance em São Francisco, construíra os primeiros carros de Rath Yatra, estabelecera amizade com George Harrison e agora projetava um templo. Prabhupada fazia essas concessões vigilantemente como um pai. Consultando o calendário védico, Prabhupada escolheu 14 de dezembro para a comemoração de abertura do templo. E a despeito das previsões de Shyamasundara e de outros de que seria impossível terminar no prazo, Prabhupada ordenou que se imprimisse os convites imediatamente. Os devotos tinham um trabalho imenso a fazer e em pouco tempo. Não apenas tinham que encerrar a obra do templo, como também os aposentos de Prabhupada no segundo andar e a cozinha no térreo. Diante do prazo tão apertado, eles trabalharam mais arduamente. Assim como Prabhupada estava ansioso pela abertura do templo, ele também estava ansioso para publicar o primeiro volume de Krishna, mas não tinha nenhum dinheiro. Segundo os cálculos dos impressores, o livro custaria cerca de $19.000. Prabhupada disse a Shyamasundara que pedisse uma doação a seu amigo Jorge. Shyamasundara, que sempre se acautelara de não pedir dinheiro a Jorge, ficou hesitante. Mas Prabhupada insistiu e Shyamasundara cedeu. Jorge concordou, mas arrependeu-se mais tarde. Então Shyamasundara começou a se lamentar. Afinal de contas, ele de fato não quisera pedir a Jorge. Jorge, na verdade, não queria que lhe pedisse.
Ao ouvir sobre isso, Prabhupada convidou Jorge para vê-lo. Jorge contou a Prabhupada que todos os dias pessoas pediam-lhe seu dinheiro. Mas quando Prabhupada explicou a importância do livro Krishna e como a doação de Jorge seria o serviço devocional a Krishna, as lástimas de Jorge dissiparam-se. Ele também concordou em escrever um prefácio para o volume. Jorge, na verdade, eu não me considerava qualificado para escrever o prefácio para o livro de Prabhupada. Porém, um ângulo de se ver isto é que, considerando-se minha fama, isso ajudaria. Mas, de outro ponto de vista, isto poderia, na verdade, ser um impedimento, pois nem todos querem ouvir o que eu digo ou crer nisso. Existem muitas pessoas que se afastariam só por ver que o prefácio era meu. Quer dizer, se eu adquirisse um livro sobre Krishna e o prefácio fosse escrito por Frank Zappa ou alguém assim, eu pensaria, meu Deus, acho que isso não me interessa. Assim achei que, embora ele me tivesse pedido, talvez Prabhupada realmente não quisesse que eu escrevesse o prefácio. Mas isso já era uma daquelas coisas das quais eu não podia escapar. Todos já haviam decidido, você escreve o prefácio e acabou-se. E assim foi. Quando Prabhupada pediu para assistir à alunissagem, os devotos alugaram uma televisão e colocaram na sala de estar de Prabhupada. Prabhupada tomou sua massagem como de costume, sentado numa cadeira diante da televisão. Purushottama anunciou, bem, Prabhupada, está quase na hora. Então vou ligar a televisão e logo obteremos algumas imagens dos astronautas no espaço. Um repórter falava de Cabo Canaveral, Flórida. Estamos prestes a conseguir as primeiras imagens dessa ocasião histórica. A imagem parecia borrada, então limpou. A espaçonave pousara na Lua. À medida que os astronautas emergiam da nave, desceram a passos lentos sobre a superfície da Lua. Purushottama ficou em êxtase. Dhananjaya disse o seguinte, eu estava tentando massagear a cabeça de Prabhupada e ao mesmo tempo assistir o programa. De repente, enquanto os homens estavam pousando, Prabhupada indicou que me sentasse em frente a ele, e assim eu dei a volta. Assim que me sentei, Prabhupada pôs-se a massagear minha cabeça. Fiquei completamente embaraçado. Você esqueceu como massagear direito? Perguntou ele. É assim que se faz. E massageou minha cabeça por cerca de 2 minutos. Então fiquei atrás de Prabhupada e novamente comecei a massagear sua cabeça. A essa altura, os astronautas moviam-se pela paisagem. Tinham sacado sua pequena bandeira americana e fincaram-no ao solo e pularam para cima e para baixo. Aparentemente estavam desafiando a lei da gravidade, pois toda vez que pulavam para cima, flutuavam pelo ar. E então pousavam suavemente de novo. Havia bastante júbilo e sons da parte deles. Então, Purushottama perguntou Prabhupada, eles chegaram à Lua? Sim, Prabhupada, disse Purushottama emocionado, eles pousaram na Lua. Prabhupada sorriu. Dhananjaya disse o seguinte, novamente Prabhupada indicou para que me postasse à sua frente. Fiz a volta e sentei-me. Pensei que ele queria que eu o massageasse de frente, mas novamente ele pôs suas mãos em minha cabeça e massageou. Ele disse, será que você não aprende? Você não pode aprender essa coisa tão simples, massagear minha cabeça?
Como estava assistindo à televisão, não dei plena atenção ao meu serviço. Tentei outra vez, mas Prabhupada voltou a dizer: você ainda não sabe como fazer isso. Eu disse: bem, Prabhupada, estou tentando ao máximo. Ele riu e disse: está tudo bem, continua. Prabhupada perguntou a Purushottama: então o que você pode ver? Eles estão explorando a superfície lunar, disse ele. Então o que há lá? Bem, parece-me que eles pousaram dentro de uma cratera, em alguma parte. O solo é arenoso e contém algumas pedras. Oh, olhe! Eles estão mostrando as sombras de alguma das pedras que estão pela proximidade. Isso é tudo o que você pode ver. Não há pessoas, não existem árvores, nem rios, nem prédios. Não, replicou Purushottama. A superfície lunar é árida. Então eles não aterrissaram na Lua, disse Prabhupada enfaticamente. Isso não é a Lua. Mais tarde, quando Malati trouxe o almoço de Prabhupada, ele disse: o que Malati fez, esse pouco de Khichdi para Krishna, é muito superior ao que eles fizeram. Muito embora os aposentos de Prabhupada ainda não estivessem concluídos e a reforma do templo no número 7 da Border Place tornara-se um local barulhento e agitado, Prabhupada decidiu mudar-se para lá. Não estou apegado a um apartamento confortável, disse ele. O meu apego é morar na companhia dos devotos. Ele mudara-se para o templo no momento em que a vendagem do disco estava baixa e os devotos estavam tendo que adquirir suprimentos aos poucos, sempre que conseguiam dinheiro. Todavia, por Prabhupada morar com eles e supervisionar seu trabalho, eles estavam satisfeitos. Tamal Krishna chegou de Los Angeles e, além de supervisionar uma boa parte da construção, passou a sair diariamente com os devotos para cantarem nas ruas e venderem revistas de volta ao Supremo. Yamuna tecia cortinas desde a manhã até a noite. Shyamasundara e outros trabalhavam toda a hora possível nas reformas, e todo dia Prabhupada percorria o prédio para ver o progresso. Faltando apenas uma semana para a inauguração, Shyamasundara ainda trabalhava no teto do templo. Ele nem sequer começara o altar. Novamente os demais devotos queixaram-se com Prabhupada que Shyamasundara era lento demais. Porém Prabhupada replicou: ele quer fazê-lo artístico, deixa-no fazer assim. Shyamasundara, desta vez por sua própria conta, pediu a Jorge uma doação para o altar. Jorge doou 2.000 libras esterlinas e Shyamasundara escolheu uma laje de mármore de cenita ocre dourada e 2 lajes de mármore vermelho. Então, embora Prabhupada tivesse um par de deidades de Radha Krishna esculpidas em madeira, medindo cerca de 43 centímetros de altura, ele não planejava utilizá-las. E o tamanho do altar que Shyamasundara construía claramente exigia deidades maiores. Um dia um certo senhor Doyal telefonou representando uma grande sociedade hindu em Londres. Ele ouvira falar que os devotos queriam deidades de Radha Krishna e tinham um par que doaria. Ao ouvir essa notícia, Prabhupada enviou Tamal Krishna Mukunda e Shyamasundara à casa do senhor Doyal para ver as deidades. Radha e Krishna eram de mármore branco e pediam mais de 90 centímetros de altura. Nunca antes os devotos haviam visto deidades tão grandes e prestaram-lhe reverências.
Ao voltarem para o templo e contarem tudo a Prabhupada, esse disse: levem-me lá imediatamente. Srila Prabhupada, acompanhado de Shyamasundara, Mukunda, Tamal Krishna, chegaram numa caminhoneta à casa do Sr. Doyal. Prabhupada entrou na sala de estar e sentou-se. As deidades, cobertas por um pano, estavam sobre uma mesa num canto. Tamal Krishna estava prestes a descobri-la quando Prabhupada interceptou. Não está bem assim. Prabhupada sentou-se e falou com o Sr. Doyal, perguntando sobre seu trabalho e de que parte da Índia viera. E a seguir foi apresentada a família do Sr. Doyal. Prabhupada e seu anfitrião conversavam enquanto os devotos ouviam. Swamiji, disse o Sr. Doyal, afinal quero mostrar-lhes minhas deidades. Sim, replicou Prabhupada, vê-las-ei em seguida. Prabhupada começou a falar sobre sua missão de consciência de Krishna e após um curto espaço de tempo, o Sr. Doyal pediu novamente, por favor, dê uma olhada nessas deidades. Desse modo, aproximou-se e descobriu Radha e Krishna. Oh, sim, disse Prabhupada, juntando as mãos respeitosamente. O Sr. Doyal explicou que encomendara as deidades da Índia para o seu uso particular, mas no transporte, um minúsculo pedaço de dedo de Radharani partira-se, portanto, segundo a tradição hindu, as deidades não poderiam ser instaladas. Tamal Krishna, disse Prabhupada, veja qual o peso dessas deidades. Tamal Krishna, colocando uma de suas mãos sobre a base de Radharani e a outra ao redor de seu ombro, ergueu-a. Não muito pesada, disse ele. Shyamasundara, disse Prabhupada, veja o peso de Krishna. Na realidade, as deidades eram pesadas para um homem carregar sozinho, mas os devotos entenderam a intenção de Prabhupada. Nada mal, disse Shyamasundara, segurando Krishna a poucos centímetros da mesa. Sim, disse Prabhupada conclusivamente, acho que está tudo bem com elas, vamos levá-las. Temos nossa caminhoneta. E subitamente Srila Prabhupada estava partindo, seguindo pelos seus discípulos, carregando cuidadosamente Radha e Krishna. Prabhupada agradeceu ao Sr. Doyal. Mas Swamiji, protestou o Sr. Doyal, que não estava preparado para essa saída repentina. Por favor, daremos um jeito de levá-las, nossa sociedade levá-las-á. Mas Prabhupada já estava do lado de fora da porta, conduzindo seus homens para a caminhoneta. Por favor, esperem, insistiu o Sr. Doyal. Temos que consertá-las primeiro, então vocês podem levá-las. Dispomos de um homem entendido, disse Prabhupada. Ele poderá consertar essas coisas. E Prabhupada garantiu ao Sr. Doyal e ao mesmo tempo orientava seus discípulos. Ele abriu a porta da caminhoneta e Shyamasundara e Tamal Krishna entraram bem devagar, acomodando Radha e Krishna cautelosamente no interior do veículo. Tamal Krishna ajoelhou-se atrás para manter as deidades seguras, enquanto Shyamasundara dirigiu-se ao assento de motorista. Agora dirija, disse a Prabhupada, e eles se foram enquanto Prabhupada da janela sorria para o Sr. Doyal e família que estavam parados juntos perto do meio-fio da rua. Shyamasundara dirigira apenas algumas quadras quando Prabhupada lhe pediu que parasse a caminhoneta. Girando em seu assento, Prabhupada começou a oferecer orações. Govindam Adi Purisham Tamaham Bhajami. Ele olhou demoradamente para Krishna, que era branco, com um discreto matiz azulado, e para a delicada e alva Radharani a seu lado. Krishna é tão bondoso, disse ele veio dessa maneira. Então ordenou que Shyamasundara continuasse dirigindo lentamente de volta ao templo.
Cautelosamente, Prabhupada supervisionou o transporte das deidades por seus discípulos até o segundo andar. Os devotos ficaram atônitos e extasiados ao ver Prabhupada em um estado de ânimo tão comovente, trazendo Radha e Krishna para seu templo. Ele mandou que colocassem as deidades num compartimento acortinado de seu próprio quarto e então sentou-se em sua escrivania. Prabhupada sorriu. Krishna pregou uma grande peça. Também no Mahabharata, disse ele, há incidentes em que Krishna prega peças. Um desses truques foi o de Krishna concordar em ficar do lado do general a quem primeiro ele visse pela manhã. Os dois generais adversários, Arjuna e Duryodhana, foram à tenda de Krishna de manhã cedo, enquanto Krishna dormia. Eles concordaram em que um deles ficaria de pé, próximo à cabeça de Krishna, e outro aos pés de Krishna, e que esperariam até Krishna acordar. Duryodhana escolhera ficar de pé, próximo à cabeça de Krishna, enquanto Arjuna escolheu seus pés. Krishna despertou e viu Arjuna. Aquela foi uma grande peça que Krishna pregou, disse Prabhupada. Analogamente, esta foi outra artimanha de Krishna. Ele contou como Krishna também trapaceara a mãe Yashoda quando essa tentara disciplinar Krishna. Ele saiu correndo e ela correu atrás dele, pegou-o e tentou amarrá-lo com cordas. Mas cada vez que ela trazia mais cordas, disse Prabhupada, sempre faltava um pouquinho. Krishna pode pregar qualquer tipo de peça. Pregou-se outra dessas peças hoje. Eles fizeram tanto esforço para trazer essas deidades para cá, achando que elas seriam para o seu centro hindu. Porém, todo o tempo Krishna queria vir aqui. Assim, esse pequeno corte na mão da deidade é só um truque de Krishna, e nós pegamos lá. Prabhupada disse Mukunda, o senhor raptou Krishna. Sim, disse Prabhupada, uma vez que eu estava no banco, e o gerente tinha um certo plano, mas ludibriei esse plano. Por conseguinte, ele me disse, Senhor D., o senhor deveria ser um político. Prabhupada riu. Então ficou grave e pediu aos devotos que não falassem sobre o incidente. Muitas pessoas não entenderiam como ele poderia instalar uma deidade quebrada. Os devotos concordaram em guardar o segredo, mas não tiveram nenhuma dúvida de que o amor de Prabhupada por Krishna era transcendental aos costumes hindus. Radha e Krishna tinham vindo para Londres por desejo de Prabhupada. Como se vestem deidades grandes como esta? Perguntou Yamuna. Elas já estão vestidas. Prabhupada disse, tragam-me algum pano. Que tipo de pano, Prabhupada? Como devem ser as roupas? Como nos quadros, replicou ele. Bem, existem muitos quadros diferentes, disse ela. Às vezes Krishna usa calças franzidas, e às vezes usa um dote, e às vezes uma grande coroa. Krishna fica muito belo de açafrão, disse Prabhupada. Assim traga-me alguns dotes de seda de cor amarela e açafroada. Yamuna juntou 6 sares de seda com barras prateadas e douradas, e Prabhupada indicou o desenho que queria e disse a Yamuna como arrumar as coroas. Restando apenas poucos dias para a cerimônia de instalação, Yamuna passou a trabalhar quase que continuamente em sua máquina de costura. Várias vezes no dia Prabhupada vinha ver seu progresso. Shyamasura completara a maior parte do altar
Mas ainda faltava o altar do Senhor Jagannatha e o dossel sobre o trono de Radha Krishna. Tanto o dossel quanto o altar do Senhor Jagannatha seriam sustentados por 4 pesadas colunas de madeira de mais de 1,80 m de altura. 2 colunas traseiras apoiariam uma laje de mármore sobre a qual ficariam as deidades de Jagannatha, e 2 colunas da frente sustentavam agora o grande dossel de veludo de Radha Krishna. As colunas eram grandes e pesadas. Shyamsundara chamou-as de colunas pernas de elefantes. As colunas agora postavam-se no altar, embora Shyamsundara nem tivesse tido oportunidade de fixá-las. No dia anterior à instalação, Shyamsundara sucumbiu de estafa no 2º andar. No dia da inauguração, muitos convidados, especialmente indianos, lotaram o templo em resposta aos folhetos e aos anúncios. A Apple Records forneceram um florista profissional que decorara a sala com arranjo de flores. Dispunha-se de uma equipe de televisão BBC para fazer o videotape da cerimônia. Enquanto a maioria dos devotos faziam Kirtana, Prabhupada, atrás de uma cortina na outra extremidade do templo, banhava Radha Krishna. O plano era que, após a cerimônia de banho, colocar-se-iam as deidades sobre o altar e Yamuna as vestiria. Uma vez vestidas e entronizadas, a cortina abrir-se-ia para todos os convidados contemplassem Shri Shri Radha Krishna. Prabhupada discursaria, então todos os participariam de um banquete. Porém, devido ao descuido de Shyamsundara, a instalação quase tornou-se um desastre. Prabhupada terminara de banhar as deidades e estas foram colocadas sobre o altar de mármore, quando subitamente as colunas pernas de elefantes oscilaram. O dossel acima das deidades começou a vir abaixo. Ao ver o perigo, Prabhupada pulou para o altar e agarrou as pesadas colunas numa fração de segundo. Com grande força, ele manteve os 2 pilares da frente no lugar. "Tirem isso daqui!" gritou ele, enquanto os braços de Prabhupada protegiam as deidades. Os homens retiraram o dossel e então cada pilar foi carregado por 2 homens. As deidades permaneceram intactas. Enquanto Prabhupada estava por detrás da cortina resgatando Radha e Krishna, do outro lado da cortina os convidados e repórteres esperavam o desvendamento das deidades. Alheios ao contratempo, os visitantes apenas viram homens saindo de trás das cortinas carregando grandes pilares e um dossel. A equipe de filmagem da BBC começou a filmar o dossel e os pilares enquanto os referidos homens surgiam, provindo de trás da cortina, julgando-os fazerem parte de uma procissão cerimonial. Os poucos devotos atrás da cortina com o Prabhupada ficaram aturdidos, mas agora não havia tempo nenhum para desculpas e explicações. Yamuna vestiu as deidades enquanto Prabhupada apressava. Quando tudo estava finalmente pronto, Prabhupada abriu a cortina principal, revelando ao templo, repleto de convidados, as graciosas formas do Senhor Krishna e Radharani. O devoto começou a oferecer arati, enquanto Prabhupada, usando um chadar açafroado,
e uma guirlanda de cravos vermelhos, ficou de pé ao lado, olhando com toda a reverência para Radha Krishna, como aquele que os adora e os protege. Isto era a culminância de meses de esforço. Na realidade, anos de planejamento precederam aquela ocasião auspiciosa. Há 100 anos, Bhaktivinoda Thakura ansiara pelo dia em que a consciência de Krishna chegaria à Inglaterra. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati também desejara isso. Agora que um templo autorizado de Radha e Krishna pregava a consciência de Krishna em Londres, era uma ocasião histórica para o Gaudiya Vaishnavismo. Uma ordem antiga dos acharyas anteriores se cumprira. Prabhupada enviara convite para vários de seus irmãos espirituais na Índia. Naturalmente, nenhum deles fora capaz de vir, mas pelo menos devem ter se comprazido de saber que esse sonho de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fora realizado. Prabhupada estava com 73 anos. Até agora ele abrira 21 templos em 3 anos. Recentemente dissera a alguns de seus discípulos que deveriam tentar formar um corpo administrativo para ISKCON, para aliviá-lo da administração e permitir-lhe concentrar-se plenamente na apresentação da literatura consciente de Krishna. Poder-se-ia introduzir essa literatura nos lares, escolas e faculdades do mundo inteiro, para o benefício de todos. Ele viveria para sempre nesta literatura. Ele não sabia quanto tempo mais lhe restava neste mundo. Dizia, mas desejava continuar servindo seu Guru Maharaj, bem como tentando satisfazê-lo vida após vida. Não obstante, a despeito do desejo de Prabhupada de retirar-se do trabalho ativo e absolver-se em escrever livros, aqui estava ele instalando deidades em um novo templo e protegendo-as da desatenção de seus discípulos. Não estivesse ele presente, a celebração teria sido um desastre. Tantos discípulos trabalhando arduamente e ainda assim necessitavam de sua orientação pessoal. A ISKCON apenas começava a crescer. Prabhupada não queria abrir apenas 21 templos, mas pelo menos 108. Suas viagens pelo mundo e a impressão de livros estavam apenas no começo. E como tudo mais, o número de discípulos aumentaria. O prestígio de seu movimento cresceria, junto com isso, a oposição dos ateus. A consciência de Krishna crescia e Prabhupada estava na linha de frente. Vejo brilho por toda parte, disse ele. Esta é a glória de Krishna. Ele se via como um servo de seu mestre espiritual. O futuro brilhante estava nas mãos de Krishna. Prabhupada mandou chamar Shyamasundara, embora a princípio ficasse zangado devido à ameaça de desastre do altar. Prabhupada admitiu que seus discípulos fizeram o máximo que podiam. O templo estava lindo, disse ele a Shyamasundara. Era bem do seu agrado. Então pediu que se colocasse uma placa do lado de fora com as letras em ouro, no fundo azul. Templo Radha Krishna. Esse templo foi construído com muito esforço e trabalho por Shyamasundara Das Adhikari. No dia em que partiu de Londres, Prabhupada distribuiu alguns de seus pertences pessoais, tais como suéteres e mantos, entre seus discípulos. Então desceu as escadas sozinho para ver a deidade no templo. Prostrou-se completamente no chão, oferecendo reverências por um longo tempo. E então levantou-se olhando
para Radha Krishna. Yamuna diz o seguinte: Prabhupada olhava para deidades com uma devoção plena. Ele amava aquelas deidades. Comentara sobre sua intensa beleza e como elas se completavam mutuamente. Como às vezes Radharani parecia mais bela, mas como o rosto e os olhos de lua de Krishna brilhavam. Prabhupada me viu e disse, apoiando-se estritamente nos fatos: se você praticar o que lhe ensinei e seguir as instruções de como lhe ensinei a adorar a deidade, e se você ler os livros que imprimimos, isso será o suficiente para que você volte ao Supremo. Você não necessita aprender nada novo, simplesmente pratique o que eu ensinei e que sua vida será perfeita. Então ele partiu, simplesmente partiu.